Boa tarde. Nós vamos estar meditando hoje no livro de João, o Evangelho segundo João, capítulo 8. Tem um pouco a ver com o título do programa, né? O programa fala de algo que diz respeito ao próprio título, né? É a questão da libertação. Esse texto de João, capítulo 8, eu vou ler os versículos e fazer um breve comentário, um tempinho curtinho para não ser cansativo, aos ouvintes. O capítulo 8, versículo 30, fala assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Está falando de Jesus, né? Quando ele conversava, discutia com os líderes religiosos lá, que eram os fariseus. E ele estava no templo, falando sobre a palavra, e ele tinha muita dificuldade com aqueles homens que sabiam muito, não é verdade? Eles sabiam muito da lei. Mas Jesus estava falando da aplicação na vida. Essa é a parte mais difícil, né? Então, quando ele fala desse versículo 30, o escritor, dita essas coisas, muitos creram nele, esse é um grupo. Mas na sequência, o texto diz assim: disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora é um outro grupo que estava lá, né? Sempre tem, quando a gente leva a palavra a alguém, tem uns grupos diferentes, as reações das pessoas são diferentes. Aí outras pessoas responderam-lhe, essas outras pessoas, líderes, né, conhecedores da lei, da palavra: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não vamos ler tudo, todo o texto, todo o capítulo, você pode ler e você vai perceber a resistência que aquelas pessoas tinham a Cristo, né, o Filho de Deus. No versículo 36 fala claramente que se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito comum a gente ver, tá até na moda, né? Está falando sobre algumas passagens bíblicas, na política, por exemplo, a gente vê alguém dizer, né, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Quem não ouviu isso, né, nas disputas políticas, né? Mas o que é conhecer a verdade? Que verdade é essa, né? Pilatos, no capítulo 18, no versículo 38, disse para Jesus, quando ia condená-lo, disse: o que é a verdade? Pilatos sabia que Jesus era inocente. Aqueles fariseus ali também sabiam que disputavam com Jesus. Então faltava então algo de sincero no coração das pessoas, né? Quando a gente lê, comenta os 11 primeiros versículos desse mesmo capítulo de João, capítulo 8, tem lá uma passagem onde Jesus foi testado e foi apresentado diante dele, tão conhecida essa passagem, né? Uma mulher pega em adultério. Então, eles estavam testando Jesus para poder condená-lo, se ele tivesse condenado aquela mulher, porque com o domínio romano não se aplicava mais a pena de morte. E eles usaram a lei do Antigo Testamento. Então, os romanos dominavam ali naquele momento, e a pena de morte só poderia ser concebida se fosse dada por um líder romano. E os judeus queriam que Jesus condenasse aquela mulher para poder condená-la. Aí eles chegaram para ele e falaram: a mulher foi pega em pecado. Então Jesus pergunta para eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, meditando nesse primeiro momento, a gente vê que Cristo, sábio das Escrituras, eu fiquei pensando sobre a vida que vive muitas pessoas hoje no nosso meio, onde a gente convive. Você certamente convive com gente assim, né? Se você não for um dessas pessoas. A gente vê as pessoas sempre murmurando e reclamando da vida, reclamando do outro, vendo o defeito e vendo o pecado e a fraqueza no outro. Isso é uma forma de fugir do foco, né? Jesus, ele veio para chamar cada um a uma reflexão dentro do seu próprio coração. Não a questão do outro, mas a questão de si mesmo. E essa questão do outro a gente vê desde o Éden. Quando o homem cai, peca, a mulher peca, o homem peca contra Deus, o homem diz: é aquela mulher que o Senhor me deu. E a mulher diz: foi a serpente. Então ninguém quer ser chamado à responsabilidade. Nós queremos mudar a responsabilidade.
fazer com que a responsabilidade que seria nossa seja passada ao outro. Mas a gente percebe que na Bíblia, nas Escrituras, a Bíblia diz, eu lembrei-me de um rei que é impressionante, que foi o rei Manassés. Esse rei, ele foi um rei, em Crônicas você vê contar a história dele, mas um ponto importante em 1 Crônicas, capítulo 33, versículo 12, fala de duas coisas desse rei. Falou que ele foi o pior rei da história de Israel. O homem que mais pecou, que fez coisa errada, que matou e etc e tal. No aperto, diz as escrituras em 1 Crônicas 33, versículo 12, diz o seguinte, versículo 12, diz assim, angustiado, suplicou ao Senhor, e muito se humilhou perante a Deus de seus pais. Ele tinha perdido o reino, e Deus restituiu o reino dele de volta. Isso mostra o quê? Mostra que Deus está pronto a perdoar todo pecador. Nenhum homem está em condições de apontar o erro do outro, né? Não é verdade? Então, quando a gente vê as Escrituras, é isso que ela vai dizer. E a situação do homem, diante de Deus, é isso mesmo, é de pecador, de todos os homens, mas aquele que se arrepende e larga o seu pecado, ele receberá o perdão de Deus e uma oportunidade de poder ter de volta a comunhão. Então a questão não é, porque a Bíblia diz em Isaías 1, versículo 18 e 19, está escrito assim, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, vermelho como o carmesim, quer dizer, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E é interessante, na sequência, fala assim, se quiserdes e obedecerdes. Então, a grande questão do homem é que o homem não quer. Esse é o problema. O problema do homem maior não é que ele vem cheio de pecado, é o que a Bíblia diz. E no caso dessa mulher, nesse capítulo 8, no início, uma prostituta, mas Jesus falou com ela também assim, quem foi que te condenou? Ela, ninguém me condenou. Jesus falou, eu também não vou te condenar, mas vai, o que ele diz? E não peques mais. Então, o cristianismo, na verdade, é uma proposta, é um reconhecimento de que todos os homens são pecadores, mas é uma proposta de mudança de vida. É isso que Jesus veio propor àqueles homens, viver em novidade de vida. E eu falo de vida moral mesmo, conduta, é no dia a dia. É o que Jesus falou no capítulo 11, se não me engano, de Mateus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a questão não é o outro, né? Você vê as pessoas reclamando, irmão reclamando com o irmão, colega de trabalho reclamando de colega, todo dia reclamando que o problema é o colega, não é isso? E quando muda o colega, você vê outro colega reclamando do outro, é aquela murmuração que vem lá de tempos remotos que os homens têm, né? É uma forma de mudar o foco. Mas Jesus chama o homem a avaliar a sua própria situação, a analisar o seu próprio coração, né? A olhar para si mesmo, olhar para dentro de si mesmo. Nesse texto, os fariseus, que era dono da Bíblia, dono da promessa, que viviam, Jesus conversando com eles, Jesus falava da liberdade. Então, a liberdade não é a liberdade para servir a Deus, porque a gente tem inúmeras passagens nas Escrituras que falam que o homem é escravo do pecado, né? E quem não é escravo do pecado é livre, mas livre para viver na liberdade de servir a Deus, agradar-se de Deus, não viver na libertinagem. E a libertinagem é agradar a si próprio. Então, a quem não agrada a Deus, em última análise, vai estar agradando a si mesmo, e o agradar a si mesmo é uma forma de desagradar a Deus, porque no coração do coração do homem procedem os maus desígnios. Outra questão para conhecer Jesus, conhecer a verdade que é Cristo, conhecer a Cristo é conhecer as Escrituras, é ler as Escrituras, é o alimento diário, porque está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a habilitação, para
habilitação para toda boa obra. E em Mateus 22, versículo 29, o próprio Senhor Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, só conhecemos as Escrituras, só conhecemos o poder de Deus, só podemos ter uma transformação na vida quando a gente, então, lê as Escrituras sempre, todos os dias, e ela vai nos transformando. É isso que todo homem precisa. Então, Jesus veio para essa missão. 1 Coríntios 2:13 fala: falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinado pelo Espírito. Então, é o Espírito de Deus que vai fazer a transformação num coração grato a Deus, um coração sincero, que reconhece que é pecador e que precisa de uma transformação de vida, como naquela parábola que Jesus fala de 2 homens oravam, um agradecia a Deus porque ele não era como aquele, não dava os dízimos, fazia isso, fazia aquilo. A gente quer sempre fazer algo, mas o outro falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Baixou a cabeça e disse: pecador, né? Tem misericórdia de mim. E quem foi ao justificar, Jesus diz: quem foi ouvido, o que reconhece que é pecador. Esse, então, será justificado. Esse está, então, mais próximo da verdade, mais próximo da vontade de Deus, que é a transformação de cada um interiormente na vida de cada um. E Jesus, nesse texto de João, é interessante pensar que quando a gente vê a discussão dele, a conversa dele durante todo o período com os fariseus, no final da discussão, Jesus fala que ele é luz, né, a luz que o homem precisa, ele vai dizendo, versículo 12, capítulo 8, né? No final a gente ainda vai ver que eles tentam, no final, apedrejá-lo. Jesus tem que desviar deles e fugir, porque ainda não era a hora dele. Então a verdade, quando você diz a verdade das Escrituras, você sempre vai confrontar as pessoas. Igual acontece nesse texto aí no versículo 30, né? Alguns vão aceitá-lo, o evangelho, outros vão recusá-lo e vão ficar até bravo com você. Por quê? Porque o evangelho, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos coloca diante de Deus para uma reflexão sobre nossa conduta, sobre a nossa vida, sobre o que somos e o que temos feito, né, nossas andanças aqui nesta vida, né? A gente percebe que Deus, então, ele chama o homem a se arrepender e crer e segui-lo hoje. Não é amanhã que Deus chama. Deus chama o homem hoje. Deus não chama o homem no ontem. Ele chama o homem no hoje. Por isso que Hebreus 13, versículo 15, Hebreus 3 fala assim: hoje, né? Se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Então a provocação, esse texto está se referindo lá aos judeus do Antigo Testamento, eles viram, e ele explica em Hebreus capítulo 3, por 40 anos eles viram a obra de Deus, eles viram a maravilha de Deus, eles viram sinais de que Deus fez na vida deles, como nós vemos hoje. Nós temos comida, nós temos bebida, nós temos emprego, né? A maioria temos saúde, não é verdade? E nós temos liberdade, né, de ação, né, poder ir e vir, né? Muitos estão brigando hoje com medo de perder a liberdade, mas a maior liberdade é a liberdade de ser alcançado pelo Evangelho, porque Jesus fala da liberdade do espírito humano, a liberdade de ter uma comunhão com Deus, a liberdade de ter sido alcançado pelas Escrituras, a liberdade de ter sido selado com o Santo Espírito de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem sobre o homem, então ele vai fazer uma grande obra no coração do homem. Essa que é a liberdade que nós precisamos, mais de qualquer liberdade política, né? A liberdade que é a liberdade da nossa alma. Então o homem pode ter recursos, pode ter dinheiro, pode ter bens, ele pode ter o que for. Ele pode ter cultura, ele pode ter fama, mas se ele não tiver liberdade no coração, se ele não tiver uma liberdade que é a salvação pela fé em Cristo, e ele não tiver essa intimidade, esse desejo de obedecer a Cristo e não a si próprio, ele não alcançou liberdade, com certeza ele continua na escravidão. Aquelas pessoas estavam na escravidão, aquelas pessoas que conversavam com Jesus, tinham poder político, influência, já até induzir os romanos a condenar Cristo à morte. Mas aquelas pessoas não tinham a liberdade, eles não tinham alcançado, então, a liberdade que o Evangelho traz.
Aquele povo reclamava. No maior momento que eles mais reclamavam foi uma maior libertação, lá no capítulo 14, para fechar aqui em Êxodo 14. Eles murmuravam, como é que vai ser? Nós temos que voltar para o Egito, diante do Mar Vermelho. O que aconteceu? Deus falou, Moisés, diga ao povo que marche, vai em frente. Então, se você está em luta, dificuldade, com medo, tristeza, Jesus fala, a palavra diz, marche, vai adiante, confie em Cristo, que Ele vai mudar a sua vida. E não se preocupe com o outro, se preocupe contigo mesmo, e Jesus vai transformar a sua vida. Que assim seja. Amém. Amém.